Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Studio Office. Eu me chamo Adriana Bandeira e o vídeo de hoje foi um pedido do Alexander, lá do Instagram, da Matemática Prática e Simples, que me pediu para fazer um efeito no PowerPoint, uma folha de caderno que vira, esse efeito de virar, e também o design de um caderno, porque ele queria fazer uma espécie de um portfólio. E aí eu trago essa ideia para ele e para vocês. Então, se vocês gostaram dessa ideia, já deixa o seu like e vamos para o tutorial. Então vamos lá. Essa daqui, né, a ideia que eu trago para vocês. Primeiro, a gente vai fazer o layout desse caderno, desse livro, né, digamos assim. Eu já trago a ideia aqui de um portfólio, já que ele falou que queria fazer um portfólio com as atividades dele, eu também pensei, vou fazer para mim. Fiz para mim e eu estou disponibilizando no link da descrição do vídeo esse portfólio no arquivo de PowerPoint que vocês podem pegar e editar de acordo com o que vocês quiserem. Ou se quiser também, já pode aproveitar esse portfólio aqui para poder entrar em contato comigo. Aqui nós temos os links, tá? Então tá tudo linkado com as minhas redes sociais, pode me seguir em todas, não só pode, como seria interessante. E também eu mostro aqui os games que eu fiz até hoje, tá? Juntamente com o link para cada vídeo. E é o que eu pensei, tá? Porque assim, a gente pode fazer isso daqui para vocês contarem uma história para os alunos de vocês, porque fica mais didático essa questão de virar essa página. Pode colocar vídeos aqui dentro, pode colocar áudio, pode colocar animações, links como eu fiz aqui, tá? Então assim, pode colocar uma dinâmica em cima disso. Então, além desse design, além desse efeito de virar a página, a gente pode trabalhar muito em cima disso daqui. E é muito simples, tá? Então, por exemplo, quando eu der Enter, ó, é como se fosse um movimento de uma página virando. E aí eu fiz todos os jogos que eu apresentei até hoje, eu coloquei aqui uma descrição desses jogos e o link para cada um. Então, vocês podem baixar e ter esse tutorial para vocês, como vocês também podem editar com o conteúdo que vocês quiserem, tá? E eu vou mostrar para vocês como faz isso daqui. E no finalzinho ainda deixei uma animação, que é para poder ir carregando aí outras novidades que vai surgir, tá? Então fica a dica para vocês, que a gente pode aproveitar muito de algo tão simples quanto isso. Então, bora lá. Estou aqui com o PowerPoint novo, né, aberto. Vou tirar essas informações daqui. Venho aqui em inserir formas e vou pegar esse retângulo de cantos arredondados. Vou colocar esse retângulo quase do tamanho inteiro da página, diminuindo um pouquinho essa questão desse tamanho dele. Aliás, dessa curvatura, né? Vou centralizar na página certinho, então clico nele, alinhar, centralizar e alinhar ao meio. Vou tirar aqui o contorno, tá? E aí, o que eu faço com ele? Ele já está no meio certinho, então eu vou ver o tamanho dele. Na realidade, aqui eu já tenho uma linha, uma guia aqui, ó, que tá me falando onde que é o meio. Então, eu vou diminuir ele aqui, ó, para o tamanho certinho da metade do meu slide e vou duplicar e vou colocar do lado. Tá? Na altura certa, no tamanho certo. E aí, eu vou afastar ele um pouquinho, mesmo tanto que eu afastar para um lado, eu vou afastar para o outro. Então, 1, 2. Eu fiz esse cálculo na setinha mesmo, então afastei 5 toques para um lado, 5 toques para o outro, pronto. Então, eu já tenho meio a meio. E agora, eu vou duplicar, vou colocar aqui de preto, embora depois ele deve mudar a cor, mas só para a gente poder se interagir melhor. Então, eu tenho isso daqui, eu vou duplicar essa forma e vou colocar de um cinza um pouco mais claro. E vou diminuir um pouco, tanto na altura quanto na largura. Mas é pouca coisa, tá? Porque essa parte cinza é como se fosse a folha e essa parte preta é a capa do nosso caderno, do nosso livro, né?
certo? Então, essa parte cinza mais clara, ela vai ficar bem aqui rente ao canto. E aqui vai ficar sobrando um pouquinho do preto, tá? Então, aqui eu também vou duplicar e vou colocar do mesmo jeito aqui, ó. Certo? Vai ficar assim. Para fazer os buraquinhos do nosso aspiral, eu vim aqui no inserir, peguei uma forma, peguei um círculo. Clica no Shift e arrasta um pouquinho, vai fazer um círculo perfeito. Esse círculo não pode ser muito grande. Vou tirar o contorno da forma e vou colocar aqui. E aí, eu vou duplicar esse círculo e vou colocar aqui do lado também, sempre procurando deixar na mesma distância, tá? Para alinhar os dois juntos, eu vou selecionar os dois, venho aqui em alinhar, posso colocar acima ou abaixo. Então, eles estão certinho alinhados. Clico nos dois, dou um Ctrl D para duplicar e vou procurar aqui uma distânciazinha para colocar. Ctrl D novamente, vamos colocar. Tá bom. Para não ter problema, para ver se tá tudo certo mesmo, eu vou selecionar aqui, ó, só esses círculos desse lado, venho aqui em alinhar, alinhar à direita, e eu vou clicar nesses daqui também, em todos esses, e alinhar à esquerda, só para ver se tá tudo certo. Beleza, agora, nesse círculo aqui, a gente vai vazar esse círculo, tá? Então, eu vou selecionar eu vou selecionar essa parte cinza. Com o Shift pressionado agora, eu vou selecionar os meus círculos. Então, ou seja, eu tenho tanto a minha parte cinza selecionada, quanto os meus círculos que eu fiz de um lado. Venho aqui em formatar, mesclar formas e fragmentação. Mesma coisa eu vou fazer desse outro lado. Eu vou clicar no meu cinza primeiro. Com o Shift pressionado, eu seleciono fora do meu slide e venho selecionando a parte dos círculos para poder selecionar tudo junto. Formatar, mesclar formas e fragmentação. Agora, essa partezinha aqui, ó, desses círculos que foram fragmentados, eu posso deletar. E vai ficar assim, tá? Para fazer o espiral, vem cá em inserir, formas, e vai pegar um círculo, uma elipse. Só que aí a gente vai fazer ela reta, assim, ó. Tá vendo? Desse jeito. Vamos tirar o contorno. Vamos aqui em preenchimento da forma e vamos colocar um gradiente. Mais gradiente. E em gradiente, nós vamos colocar preto. E vamos colocar um branco, deixa eu ver aqui. Aí aqui, ó, esses dois cursores aqui do meio, a gente vai colocar aqui no meio. De uma ponta e de outra ponta vai ficar preto. E desse pontinho aqui do meio vai ficar ou um branco ou então um cinza clarinho. Vou colocar branco aqui, vai ficar assim. Nota como que ele tá ficando, ó. Dessa forma, só que ele não pode ficar nesse sentido. Então, eu venho aqui no preenchimento de gradiente. Então, eu clico nele. Venho aqui em preenchimento de gradiente e vou trocar aqui essa direção. Vai ter que ser essa direção aqui, ó. Essa linear direito. Vai ficar assim. E aí, a gente vai aumentar, ó, como é que ficou, tá vendo? Assim, onde o meio dele ficou nesse branco aqui, ó. Então, a gente coloca preto de um lado, preto do outro, coloca os dois cursores aqui no meio, um pouquinho, e aí coloca um branco ou então um cinza bem clarinho, e o gradiente vai ficar assim, tá? E a gente vai colocar ele aqui, ó. A gente pode diminuir um pouquinho essa questão desse branco aqui. Juntar mais. Aí, assim. Aí, eu vou duplicar. Opa. E vou colocar nessas bolinhas. Pra fazer como se fosse uma espiral. Aqui, nesse preto, nós vamos colocar uma sombra, tá? Então, vem aqui em formatar.
efeitos da forma, sombra, e aí eu coloquei essa sombra aqui, ó, pra fora, do lado esquerdo, né, deslocamento pra esquerda, e nesse preto aqui, do lado direito, coloca sombra também para o deslocamento direito. Vai ficar assim. Então, o nosso caderno é assim, tá? É assim que a gente faz um caderno, bem simples. Ele só não tá aqui no lugar certinho. Tá? Bem assim que a gente faz um layout de um caderno. Que, como eu falei pra vocês, pode ser para poder contar história, né? Para ser um diário, para ser um portfólio, como eu fiz o meu, como o Alexander quer para fazer o dele também, tá? E aí, o que é que eu trago para vocês também? Não é novidade, mas para que seja uma coisa ficar melhorzinha, tá? Ao invés de a gente trabalhar nesse caderno assim, porque está cheio de forma, ainda que a gente agrupe tudo, né? Tá cheio de forma, o que eu trago para vocês? Vamos selecionar o nosso caderno por inteiro, todas as nossas formas, e vamos copiar. Vem aqui, ó, inserir, aliás, exibir slide mestre. Então, a gente vai pegar esse primeiro slide mestre aqui, ó, eu vou deletar essas informações e vou colar ele aqui. Quando eu colo ele aqui, ele vai ficar como um fundo, né? Essa imagem vai ficar como fundo de todas as outras que eu quiser. O que é interessante a gente colocar no slide mestre? Quando a gente vem nos slides aqui de baixo, a gente pode até deletar essas informações aqui. E aqui, ó, eu tenho inserir espaço reservado. O que eu já fiz? Eu deixei um espaço para minha imagem. Então, eu vim aqui, coloquei esse tamanho, porque aqui nesse campo já vai ficar uma imagem. E aí, se vocês colocarem isso como slide mestre, você só pode vir aqui e editar. Fica melhor. Também aqui, inserir campo reservado, a gente pode colocar o texto. Então, eu quero que eu fique com o texto aqui. Eu quero, né, que tenha um texto aqui. No meu caso, eu coloquei um título primeiro. Coloquei assim, ó. Deixa eu deletar isso aqui. Vim aqui, ó, em título. Só que esse título, eu coloquei ele aqui pra baixo, ó. Tá? E aqui, o interessante do slide mestre é que você já pode colocar uma padronização para suas letras, para cor, para tamanho, para tudo. O que facilita o nosso trabalho. Então, por exemplo, aqui, vou colocar um Arial Black mesmo, só pra gente poder ver, tá? E aqui a gente vai colocar um tamanho 16, já pode colocar centralizado. Depois, aqui no slide mestre, só clicar no slide mestre, inserir texto, reservado, coloca aqui um conteúdo, tá? Aqui a gente pode deletar essa parte. Escreve aqui, por exemplo, aqui, ó, texto. Aqui, a gente já vai formatar, ó, para o tamanho que você quer. Então, por exemplo, eu vou querer o tamanho 14 para texto. Pode deixar, então, essa fonte aqui mesmo, essa calibre. Coloquei aqui um outro texto, aqui na lateral. Foi o padrão que eu utilizei para os meus slides, tá? Mas eu também deixei outros slides mestre pronto. Então, por exemplo, aqui, a gente pode deletar isso daqui. Posso colocar espaço, vem aqui em slide mestre, inserir espaço reservado, vamos colocar aqui imagem. Então, você pode reservar um tamanho grande aqui, ó, para uma imagem aqui desse lado, outra imagem grande do outro lado. Imagem. Ou um somente de texto, tá? Eu vou fazer só esses dois. Aqui eu vou deletar os outros slides. Eu também gosto de deixar um em branco, tá? Caso queira, né? Então, deixo em branco. E se eu não colocar um slide... Lembra que no meu caso, no meu último slide, eu estava com a tela toda preta, né? Se eu não fizer um slide mestre aqui em branco, eu não vou ter como mexer nele. Todos os meus slides vão ter que ter esse padrão aqui de caderno. Então, eu vim aqui, ó, clicar com o botão direito, inserir slide mestre. Então, aqui, eu deixo ele todo branco. Aqui também eu posso
excluir para deixar ele todo branco e posso deletar os demais. Então, fica assim, ó. Então, eu tenho aqui o slide mestre dos meus cadernos, que no meu caso eu escolhi questão de imagem, o título e texto, outro que só tem as duas imagens e o outro que está em branco. Mas vocês podem editar da maneira como quiser. E também o slide em branco, certo? Fez isso daqui, a gente pode fechar. Eu posso até deletar as minhas informações, ó. Então, a gente já deletou, né, a nossa imagem que tava aqui, a gente fez. Então, isso daqui, ó, é uma imagem mesmo de fundo, tá? Não tem como alterar, então fica bom, que a gente não vai prejudicar em nada isso daqui. Esse daqui é o nosso slide sem nada, mas eu posso clicar com o botão direito, Layout, e aí eu coloco o layout que eu desejar. No caso, eu escolhi mais esse daqui. Então, para colocar foto, é só clicar nesse ícone e escolher a foto que está no seu arquivo. Então, por exemplo, coloquei aqui a foto. O título, a partir do momento que eu colocar aqui um título, ele já vai puxar a formatação que eu escolhi. E o texto da mesma forma, tá? O tamanho do texto, ó, entendeu? Tudo do mesmo jeito. E se eu quiser depois um outro slide, então é só a gente vir aqui, novo slide, aqui para colocar duas fotos. Ah, mas eu não quero, eu quero mexer. É simplesmente vir aqui, ó, pode deletar, pode colocar uma imagem só, pode aumentar, pode diminuir, pode excluir essa parte, pode escrever. Então, isso daqui, o slide mestre é só para facilitar a vida de vocês quando a gente precisa de ter um padrão, tá? Mas ele não se prenda a ele. Se não quiser mexer com isso aqui, não mexa. Se precisar aqui, tem uma necessidade de vir aqui e alterar essa cor aqui para vermelho. Faça, tá? Faça, não tem problema nenhum. Então, não se prenda a isso. É só para poder fazer isso daqui mesmo. E aí, para fazer esse efeito de virar a página, olha que coisa simples. A gente vai pegar do nosso... Vou só duplicar isso daqui. A gente vai pegar do nosso segundo slide para baixo, selecionar todos, vem aqui, ó, em transições e vai escolher essa transição de ondulação, tá? Então, quando a gente está apresentando o nosso primeiro slide, ele não tem nada. Quando eu der Enter, ele já vai passar pela transição de ondulação, ou seja, vai virar a página. E assim vai. Tá? Simples assim. E aí, lembrando que a gente pode colocar fotos, vídeos, animações, GIFs, pode colocar uma dinâmica aqui. Então, muitas coisas podem ser feitas através disso daqui, que é um layout simples, que é um efeito simples, mas que pode ter coisas muito bacanas, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a dica de hoje. Se gostou, deixe seu like e coloca nos comentários, me chama no Instagram, me coloca em um outro desafio, me traga um outro pedido, porque esse daqui eu adorei fazer. Então, para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima.